Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de constantes, avançando um pouco mais, aliás, trazendo um pouco mais de detalhes com relação a uma instrução que nós já vimos na nossa videoaula anterior. Este assunto se encontra no item 6.2.2, dentro do capítulo 6, Digital Design and Computer Architecture, da edição RISC-V. Como nós falamos na última aula, é possível que a gente, por exemplo, faça uma operação na qual um determinado operando recebe o valor contido em um segundo operando mais uma constante. Por exemplo, A é igual a B mais 6. Isso em uma linguagem de alto nível. Traduzido aqui para o código assembly em RISC-V, nós temos a instrução add-i, na qual é feita a soma do conteúdo existente em S2 mais um valor imediato, no caso uma constante, e o resultado é salvo em S3. Essas constantes são chamadas de imediatas porque seus valores estão imediatamente disponíveis a partir da instrução e não exigem acesso a um registrador ou à memória. Nós vimos, no nosso estudo anterior, que a localização física dos operandos pode estar relacionada aos registradores, dentro de um banco de registradores, aqui neste retângulo cinza. Na nossa arquitetura, nós temos 32 registradores disponíveis. Os operandos também podem estar na memória. Então, por exemplo, aqui na Data Memory, que é a memória de dados, eu tenho a possibilidade de escrever valores nela e também posso fazer a leitura dos valores contidos em uma determinada posição da memória. Isso, posteriormente, me permite fazer uma operação com os valores ali obtidos. Nós vamos tratar disso um pouco para frente. O outro caso se refere às constantes, que nós podemos tratar aqui como sendo valores imediatos, os quais estão disponíveis para nós na própria instrução. E é disso que nós estamos falando hoje. Uma coisa a ser observada, aqui, eu já trago como detalhe para nós, é que os valores imediatos contidos na instrução para esta versão, RISC-V que nós estamos estudando, ela tem um tamanho de 12 bits. Portanto, o valor imediato escrito aqui ou disponível nesta instrução, que é salva na memória de instruções, ele tem um tamanho de 12 bits. Nós vamos observar aqui para frente que existe um bloco na minha microarquitetura responsável pela, vamos dizer, pela adequação deste valor de 12 bits a um valor de 32 bits. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma arquitetura de 32 bits de dados. Então, por exemplo, vamos supor, como nós fizemos anteriormente, vamos supor que nós tenhamos uma operação de soma a ser feita, em que eu tenho um valor aqui disponível para mim como origem, né, na entrada dessa minha unidade lógica aritmética, e depois eu vou fazer a soma aqui, né? Para que eu possa fazer a soma deste valor com um determinado outro valor, é preciso que eles tenham o mesmo tamanho de dados. E, portanto, eh, na nossa, na nossa microarquitetura, eu tenho um bloco aqui responsável pela extensão do valor de 12 bits para um valor de 32 bits. Vou até escrever aqui, né, trazendo já a ideia de como que é feito isso. Vou pegar aqui uma caneta. Né? Vamos supor que eu tenha o valor 0, 1010 e 0101. Aqui eu tenho o valor em hexadecimal 0 a, ou a representação, né, em hexadecimal 0 a 5. Aqui então eu tenho em hexadecimal, aqui eu tenho em binário. Né? Vejamos que aqui eu tenho 12 bits disponíveis para mim. Para que eu possa fazer a adequação, a extensão desta palavra para 32 bits, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse último bit aqui, né, o 0 no caso, e vou fazer eu vou utilizá-lo para os outros 20 bits restantes. Então, 0000, e vou repeti-lo, até chegar aqui nos últimos zeros da minha palavra. Então, esse tamanho aqui corresponde a 20 bits. A palavra, agora, ficou sendo de 32 bits no total. Agora você fala, e se fosse 1000, 1010 e 0101? Né? Onde é que eu tenho? Aliás, tem 1 agora, né? Em hexadecimal, 1A e 5. O que acontece? Agora eu vou pegar esse 1 da mesma maneira e vou repeti-lo aqui. Simples assim, não tem segredo. Então, eu basicamente repito este meu último valor aqui nos 20 bits restantes. Isso nós estamos falando de um sinal estendido. Tá? Nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes do que isso representa. Entretanto, já é importante a gente notar que este bloco de extend faz justamente a extensão. E nesse caso, é possível estender o valor de 12 bits para um valor de 32 bits. Não se preocupem com esses detalhes, porque nós vamos trabalhá-los com um pouquinho mais de detalhamento à medida que formos progredindo.
Então, lembre-se que as instruções de um computador indicam tanto a operação executada quanto os operandos a utilizar. Os operandos podem se encontrar na memória, no banco de registradores ou na própria instrução. Vamos ver aqui um caso bem interessante, na qual a instrução ADI ela é utilizada para inicializar valores de registradores com constantes pequenas. Por exemplo, num código de alto nível, nós temos esses três casos, em que i recebe 0, ou é inicializado com valor 0, x é igual a 2032 e y é igual a menos 10. Nesse lado aqui, nós temos a utilização da instrução ADI para a inicialização dos valores de três registradores diferentes. Lembremos aqui que este escrito, né, 0, corresponde ao nome de um registrador, o registrador x0. Esse 0, que é o próprio nome do registrador, tem sempre um valor igual a 0. Então, vejamos que esta instrução ADD faz a soma do conteúdo existente em um registrador, nesse caso, o registrador 0 tem um valor igual a 0, com um valor imediato, que nesse caso aqui é 0. Então, 0 mais 0 é igual a 0 e o valor é salvo em S4. S4 para mim é o i. Aqui o S5 é inicializado com o valor de 2032, dado que 2032 mais 0 é salvo como sendo conteúdo em S5. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, nós também temos a possibilidade de trabalhar com números negativos. Eu vou trazer aqui a simulação no nossa ferramenta de simulação aqui, o RISC-V, o Sonic RV, né, perdão. Vamos aqui em simulador, vamos escolher esta versão aqui, ó, ICS-NEX-RV32I-SC. Nós estamos trabalhando com o RISC-V de 32 bits, com a base inteira e, né, o monociclo, né, ciclo único, single cycle. Por isso que chama-se SC. Vamos trabalhar aqui com essas instruções que nós acabamos de escrever. Olha só, o ADI S4, 0 e 0. Vou colocar um 9 aqui para a gente ter a possibilidade de executar a instrução. Então, aí o que acontece? Olha só, estou apontando, né, aqui eu já vou também trazer um outro conceito, que tem esse PC. PC se refere ao Program Counter, que é o contador de programa. Ele aponta para a instrução a ser executada. Lá na microarquitetura ele já existe ali para nós, a gente consegue visualizar. Nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes. A gente está mais preocupado na execução das instruções. Entretanto, podemos já notar que esse Program Counter ele aponta para a instrução a ser executada. Quer dizer que, nesse caso, eu estou considerando que a instrução a ser executada nesse momento é essa aqui, que está na linha 1. Ela, entretanto, não foi executada ainda. A gente considera que ela foi executada quando nós passamos para a próxima instrução. Agora, o meu Program Counter está apontando aqui para a instrução NOP, que não vai fazer nada. Então, quer dizer que essa instrução foi executada. E o resultado existente aqui para nós é igual a 0, dado que o valor contido em x20, que corresponde ao S4, né, lembre-se lá do banco de registradores que eu tenho uma numeração e tenho os nomes. O x18 é o S2, x19 é o S3 e o x20 é o S4. Aqui o valor é igual a 10. Ah, então quer dizer que se eu colocar aqui 10, editar o meu código, né? Se eu edito o meu código, coloco 10 aqui, o que vai acontecer? Né? O valor contido inicialmente em x20 é igual a 0, né? Na hora que eu executo a instrução, olha lá o valor que aparece para mim, 10, perdão, no registrador x20. Próxima instrução é aquela que inicializa com o valor 2032. Vamos editar o nosso código aqui, ADI S5 0 2032. Vamos ver o que acontece. Olha, eu inicializei aqui, né, aquela instrução anterior, 10, x20 recebeu 10. Agora, olha, o x21, que corresponde ao S5, inicialmente está em 0. Na hora que eu executo, 2032 apareceu aqui. Beleza. E se eu fizesse isso aqui, ó, 2048? Vamos ver o que acontece. Aumentei só um pouquinho, né? Olha, deu um problema aqui. Por que será, né? O que aconteceu aqui? 2048 não deu certo. E aí a gente olha aqui, né? A instrução ADI é uma maneira útil de inicializar valores de registradores com constantes pequenas. Vamos voltar aqui no nosso caderninho de escritas aqui, né? Vou puxar um pouco pro lado. E vamos lembrar o seguinte. Eu tenho 12 bits disponíveis. Porém, a representação desses 12 bits para essa minha arquitetura é em complemento de 2. Deixa eu escrever aqui. E, portanto, com sinal, né? Então, vou colocar aqui, com sinal. Quer dizer que nós temos que considerar aqueles 11 bits lá, aliás, os 12 bits existentes para nós, vou colocar aqui. Esse último bit aqui, ele é um bit de sinal, né? E, portanto, para a construção da palavra propriamente dita, né, ou do valor desta minha palavra, eu tenho 11 bits. 11 bits. Nós vamos ver alguns detalhes a respeito disso. É importante que a gente saiba, entretanto, qual é o intervalo que o valor que pode ser escrito nessa variável, ou nessa palavra, melhor dizendo, qual é o intervalo ao qual ele pertence. Então, o valor ele está dentro de um intervalo que é menos, né, já que é sinalizado, 2 elevado a n menos 1,
até 2 elevado a n menos 1 menos. Então, para 11 bits, né, porque já que o n é igual a 12, o n é igual a 12, que é o tamanho total. E por que que é n menos 1? Por conta do bit de sinalização. Então, aqui o n é igual a 12. Então, nesse meu intervalo, eu tenho menos 2 elevado a 11, e vai até 2 elevado a 11, menos 1. E aí você tem que fazer conta, né, tal. A gente sabe que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Esse aqui a gente sabe de cabeça, né? 2 elevado a 11 quer dizer, é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 1. Então, eu conservo a base, né, e somo os expoentes. E, portanto, 2 elevado a 10 sendo 2024, eu simplesmente faço a multiplicação por 2, 2048. Então, eu sei que o intervalo existente aqui é de menos 2000, 2048 até 2047. Né? Por isso que quando nós fazemos a simulação aqui, né, o 2048 ele não deu certo. Ele seria no máximo, ou a gente conseguiria no máximo representar aqui como 2047. Ó. 2047 funciona. O menos 2048 também vai funcionar. Ó. Menos 2048, né? Teoricamente, vamos ver aqui. Funciona. Ó. Tá. A gente vai entender o que isso aqui representa, tá? Menos 2048. Se eu clicar aqui, eu vejo que o valor, olha lá, representado, sinalizado, 2C é complemento de 2. Menos 2048. O valor grandão aqui que aparece, né, é como se fosse o valor, se a gente estivesse considerando um valor unsigned, que é sem sinal. Né, e aí seria isso tudo aqui. Tá, então, é importante a gente lembrar. Então, se eu colocar menos 2049, ó, e simulasse, saiu do meu intervalo. Então, o intervalo aqui para nós é 2048. Tá? Então, espero que isso tenha ficado claro. Agora, vamos voltar aqui, vamos ver o meu 2032, para ficar igualzinho aqui o meu exemplo, e vamos trabalhar aqui a ideia do negativo. Tá? De I, S6, 0 e menos 10, né? Tá aí. Vamos ver o que acontece. Olha só, eu vou executando as instruções, agora estou apontando para essa instrução, é essa instrução que vai ser executada. Existe um processo para isso, né? Existe um ciclo para a execução que deve ser respeitado, né? Eu vou buscar a instrução, eu vou decodificar a instrução para depois executar. Tem alguns estágios que nós vamos ver posteriormente. E aí depois o NOP. Né? Olha só que interessante, o x22 é justamente o S6. O valor que foi salvo corresponde a menos 10. Olha lá, complemento de 2 sinalizado é menos 10. Mas em hexadecimal apareceu isso aqui, ó. E olha, se a gente olha aqui para baixo, olha o que aconteceu. É um valor muito estranho para nós em binário. O que aconteceu? Né? Vamos lá para o nosso caderninho aqui de novo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou fazer aqui, vou tentar escrever aqui para nós. Vou escrever de azul. Bom, é o valor menos 10. É isso que nós queríamos em decimal. Né? Então, aqui na base, 10. Como que a gente representa esse menos 10? Olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender, né, a minha base de representação ali. Eu estou trabalhando com representação em complemento de 2. E o 10 seria isso aqui, né? 1, 0, 1, 0. É importante de fazer, ou de saber fazer o processo de conversão, né? Entre esses sistemas de numeração. Aqui eu sei que é 10, aqui, ó, só rapidinho, né? O peso desse primeiro bit é 1, 2 elevado a 0. O peso desse segundo bit é 2, 2 elevado a 1. O peso desse terceiro bit é 4, 2 elevado a 2. E o peso desse terceiro bit, desse quarto bit, perdão, é 8, né? 2 elevado a 3. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cá. Então, como que eu faço, né? Eu utilizo agora os valores em bit, né? Os valores correspondentes a cada uma das casas e multiplico pelos seus respectivos pesos. Então, 2 elevado a 0 vezes 0, 2 elevado a 1 vezes 1, 2 elevado a 2 vezes 0, 2 elevado a 3 vezes 1. Então, aqui, ó, eu tenho 0, 2 aqui, que eu tenho 0, e aqui eu tenho 8, né? 2 elevado a 3. Então, somando aqui 2 mais 8, eu tenho 10 em decimal. Ok? Então, é assim que a gente imagina aqui o processo de conversão acontecendo. Né? Aqui a base de representação é 2. É importante, né, que a gente sempre se atente a especificar qual é a base, qual é o sistema de numeração que nós estamos utilizando, dado que eu poderia, se considerasse decimal, eu poderia considerar aqui 1010. Se eu estivesse trabalhando com hexadecimal, essa representação também seria válida. 1010, que teria um peso, um valor diferente, e binário também. Então aqui eu estou dizendo que é 2. Tá? Eu vou apagar aqui para não poluir muito a minha telinha aqui. Qualquer coisa dá para voltar aí também, dar um pause, né, se for alguma dúvida. Vou apagar aqui. Bom, vamos lá na minha representação. Uma coisa que é muito importante mesmo, é se atentar ao tamanho da palavra.
Por quê? Lembra que a gente falou que existe uma extensão do sinal, né, posteriormente para 32 bits? Olha o problema que acontece se eu transformasse o menos 10 considerando apenas esses 4 bits, que eu já consigo representar o valor 10, né? Em complemento de 2, como que eu faço? Eu faço o complemento de 1 primeiro, ou seja, eu inverto aqui todos os sinais, todos os bits, né? O que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1. Né? Isso aqui é o complemento de 1. E aí eu somo mais 1 a esse resultado. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. E 0 mais 0 dá 0. Esse aqui é o complemento de 2. E, se eu não me atento ao tamanho da palavra, o que que aconteceria? Na hora de fazer a extensão de 12 bits para 32, ele não ia pegar lá aquele último bit e utilizá-lo na construção daquela palavra de 20 bits. Se eu não me atento a isso, o que que eu vou ter aqui? Ó? Se eu não me atento ao tamanho da palavra, né? Eu vou ter que 0, 0, 0, 0, mas 0, 0, 0, 0 na minha construção da palavra de 12 bits. E aí eu ia pegar esse último zero para construir todos os meus últimos zeros, todo esse bit, né? Eu ia pegar esse bit para construir todos os meus últimos 20 bits restantes. Mas eu não posso fazer assim. A construção da minha palavra, ou a conversão deste menos 10 aqui, a princípio, ela tem que levar em consideração o tamanho da palavra que eu estou utilizando, que no caso é de 12 bits. Então, eu tenho que colocar aqui, olha, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O meu valor de menos 10 tem que ser representado em uma palavra de 12 bits, porque esta constante está sendo trazida na própria instrução e este valor de constante, antes da extensão acontecer, ele é representado em 12 bits. Isso muda muita coisa, porque na hora que eu faço o complemento de 1, olha o que acontece. Eu tenho 1, 1, 1, 1, aí sim, 0, 1, 0, 0, 1. E agora eu somo mais 1. Olha qual é a diferença, né? Olha só, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 aqui também, 0. E agora tudo 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4 e aqui 4. Quer dizer, agora o último bit, né, dessa minha palavra de 12 bits, que vai ser utilizado na extensão, não é mais 0, é 1. E isso é extremamente importante da gente ficar atento. Muito mesmo. Né? Então, a representação de menos 10 nos meus 12 bits é igual a isso. Quando eu faço esse valor que a gente acabou de escrever, quando eu faço agora a extensão para um valor de 32 bits, eu pego essa palavra, 0, 1, 1, 0, né? Essa palavra de 12 bits, 1, 1, 1. Agora eu pego esse 1 aqui, esse último 1, e faço, então, a repetição dele por 20 vezes. Então, esse aqui é o meu 31º bit, esse cara aqui, ó. Então, é uma palavra de 32 bits. Por isso que lá a gente iria ver o seguinte, ó, F, 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 que é tudo 1, né? Então, aqui eu tenho 4 vezes 5, né? Cada número em hexadecimal corresponde a 4 bits. Aqui eu tenho 20 bits, né? Porque o F, né, em hexadecimal, na base 16, é igual a 1, 1, 1, 1 na base binária, né? Se tiver com dúvida nesse processo de conversão, volta lá em sistemas digitais, nos sistemas de numeração, para revisar esse processo de conversão. Mas isso tem que estar muito, né, assim, fácil para a gente aqui na nossa cabeça. Né? Se tiver com dúvida nesse processo de conversão, volta lá, dá uma estudada, porque isso é necessário para que a gente possa trabalhar aqui na, nos nossos exercícios. Né? Agora eu tenho F, 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 agora esse cara aqui também é F, esse também é F, e esse cara aqui, ó, é 2 mais 4, 6. Então, a minha palavra, no final das contas, é essa aqui, ó, em hexadecimal. Esta é a minha representação para o valor igual a menos 10. Olha que interessante. Se nós voltarmos aqui, olha só, é exatamente aquilo que nós acabamos de fazer. É daqui que vem esse valor estranho. E se nós considerássemos, né, um valor sem sinal, isso aqui corresponde exatamente, né, ao valor é, é, deste valor binário aqui. Tá? Mas nós estamos trabalhando com complemento de 2, não com valor sem sinal. Então, consideramos isso aqui, menos 10. Por isso que eu fiz esse vídeo, né, para que a gente possa ter uma ideia, na hora de fazer simulações, de compreender de onde saem esses valores, que a princípio parecem serem estranhos. Né? E o último detalhe que eu queria apresentar aqui para vocês, né, tem mais algumas coisinhas, mas olha só. A gente falou que os valores, né, imediatos, as constantes, elas estão na minha própria instrução. Eu não sabia que eu podia escrever aqui, não? Peraí. Como que eu faço para apagar aqui? Peraí, rapidinho. Desativar a caneta. Ah, tá. É, a gente viu que esses 12 bits, né? Aliás, que esse valor constante, representado pelos esses 12 bits, vem da própria instrução. Na nossa simulação aqui, no nosso simulador, nós temos a possibilidade de visualizar a instrução, a composição, né, da instrução, com os seus respectivos campos preenchidos. Isso é muito interessante, porque olha só, lembra que a gente falou sobre essa instrução, na qual eu tenho um registrador de origem, que é o registrador de origem 1, nesse caso é o 0, né? Então, olha só, o valor aqui 0. Eu tenho um registrador de destino, que é o S6, que corresponde ao X22. Então, aqui no registrador de destino,
Opa, RD, que é Register, é, esqueci agora, qual que é o Source Destination, né? Vamos considerar que o D seja de Destination, pode ser que eu esteja errado, né? Que é o de destino, mas não importa. Aqui é o registrador de destino. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 4, 6, mais 16. Então, eu tenho exatamente 22. E o valor de menos 10, olha lá, é isso aqui, aquela representação que nós fizemos, ó. Olha que interessante, né? É exatamente isso aqui que nós fizemos, ó. Nesse momento aqui, ó. Olha lá. 0, 0. Né? Exatamente isso que nós estamos vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 uns, mais 1, 2, 3, 4 uns, mais 0, 1, 1, 0. Tá? Então, é daí que surgem esses valores. Então, lembre-se, o imediato é uma constante de 12 bits com sinal. O bit mais significativo indica o sinal, segundo a representação em complemento de 2. E qualquer valor imediato que precise mais de 12 bits não pode usar este método. Foi aquilo que nós fizemos, né? Por exemplo, colocar aqui 2048. Ele sai do nosso intervalo permitido para 12 bits. Tá? Espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês, né? E que esse vídeo possa auxiliá-los posteriormente na revisão dos valores. Bom, dando sequência aqui ao nosso estudo, você fala assim, mas como que eu poderia criar uma variável, ou inicializar uma variável, por exemplo, com este valor aqui, ó, já que eu tenho a possibilidade de trabalhar com 32 bits, né? Como que eu poderia criar uma variável maior? Vejamos que, com um valor maior, né, que extrapola aquele limite. Veja aqui que a variável A, nessa linguagem de alto nível, né, ela foi inicializada com o valor A, em hexadecimal, A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Se eu conto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos. E sabemos que em hexadecimal, cada algarismo desses corresponde a 4 bits. Então, 8 vezes 4, 32. Se eu quiser inicializar ou criar uma constante maior, nós vamos usar uma instrução load upper immediate, que é o LUI, seguida por uma instrução de add immediate, que é o add-i. Quer dizer que esta instrução aqui, ó, LUI, ela vai ser responsável por carregar um valor correspondente àqueles 20 bits. Né? Nós estávamos falando lá dos 20 bits, na parte superior. Então, esses 20 bits, eles podem ser adicionados através desta instrução aqui. Ó. Vamos simular isso aqui para ver o que acontece. Vou zerar aqui, tá bom? Lembre-se, nós estamos utilizando esta versão aqui. Então, vamos lá. LUI, vou colocar S2, né, que ele falou. Ok, 0x, A, B, C, D, E. Né? Vou até colocar aqui, ó, vou colocar uma inicialização. Aliás, vou colocar aqui um valor aqui, ó, add i S2, o próprio S2 e 0, né, o valor imediato 0, só para a gente ver aqui o que acontece. Olha, eu vou aqui na minha instrução NOP e vejamos o valor que eu tenho disponível lá no final para o S2. É exatamente esse, ó, 0x, A, B, C, D, E, 0, 0, 0. Quer dizer, o valor correspondente aos 20 bits, a parte mais alta, né, a parte superior, foi colocado aqui corretamente. E se eu substituo esse 0 por 1, 2, 3, em hexadecimal, eu também vou ter, então, o valor correspondente lá, certinho, ó, no final das contas. 0x, A, B, C, D, E, 1, 2, 3. Muito interessante, né? Realmente é possível de fazer isso. Mas tem alguns detalhes também, que a gente precisa estar atento. Vamos ver aqui alguns exemplos. A instrução LUI carrega, portanto, um valor imediato de 20 bits nos 20 bits mais significativos da instrução e coloca zeros nos bits menos significativos. Observação. A instrução LUI é do tipo U-type, enquanto a instrução add é do tipo I-type. Nós vamos ver isso aqui mais para frente um pouquinho, o que isso representa. Mas já adiantando, né, quer dizer que o formato das instruções, olha só, essa aqui é do tipo U, né? Olha que como que o formato, os campos da instrução é diferente desta instrução. Por quê? Né? Só para dar uma ideia, né? Aqui eu tenho que deixar explícito, por exemplo, na ADI, que eu tenho um registrador de origem, um registrador de destino, não é isso? O registrador de destino é o S2, o registrador de origem é o S2, e o valor imediato que está sendo carregado aqui. Na LUI, eu tenho apenas o registrador de destino, e todos esses 20 bits restantes representam o valor imediato que eu estou colocando nessa parte superior. Então, essas instruções, né, U-type, E-type, R-type, que a gente também já viu, né, do tipo R, que é de instruções que operam em registradores, sobre registradores, né, são instruções nas quais, ou as quais foram definidas pela minha arquitetura, né, visível para o programador, e que aqui tem os campos diferentes. Estes campos são utilizados, por exemplo, o opcode, são utilizados pela minha unidade de controle, posteriormente nós vamos aprender isso, para gerar os bits de sinalização, os bits de sinais, na minha microarquitetura, que vão coordenar como que esses dados trafegam pela minha microarquitetura. Muito interessante, pelo caminho de dados, no caso. Muito interessante. Então, esse caso aqui deu certo para nós. Agora, detalhe, muito importante, mais um, né?
Ao criar valores imediatos grandes, se o valor imediato de 12 bits em ADI for negativo, ou seja, o bit 11 for igual a 1, muito importante, o valor imediato superior em LUI deve ser incrementado em 1. Isso pode ser um pouquinho complicado de entender, mas eu vou tentar trazer aqui uma ideia para que a gente possa compreender isso mais facilmente. Tá? Eu vou abrir novamente aqui o meu caderninho, né? Vamos supor que, deixa eu pegar minha caneta aqui, vamos supor que eu tivesse aqui, uma outra cor. Vamos supor que eu tivesse uma microarquitetura de 8 bits, tá? E vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui, por exemplo, ó, int a é igual a 0x em hexadecimal, né? BA, vamos colocar assim, BA, tá? Então, e vamos considerar que o valor imediato que eu posso colocar lá na minha variável seja de 4 bits. Imediato de 4 bits, tá? Então, esses 4 bits seriam, ou corresponderiam àqueles 12 bits lá meu, tá? Da minha, vou escrever, senão vai confundir. Na minha microarquitetura, corresponde àqueles 4 bits. É só para a gente, ao invés de trabalhar com os 32 bits, que eu vou ter que escrever uma palavra muito grande, eu vou trabalhar com 8 bits, que é muito mais fácil. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Hipotético. Exemplo, que vamos colocar hipotético, tá? Não, ele não é real. Então, vamos colocar assim, ó, vamos falar que eu tenho aqui, ó, LUI, vamos colocar S2, e vamos carregar 4 bits na parte mais significativa. Então, é 0xB0. E agora eu tenho que fazer isso aqui, ó, add e o S2, e agora 0A, né? Intuitivamente, o que a gente pensaria que ia acontecer, né? Na nossa intuição, será que nós vamos ter isso aqui, ó, no final das contas, 0xBA, né? Será? Intuitivamente, né, a gente pensaria que é, mas não vai acontecer isso aqui, tá? Não vai acontecer. Por quê? Vamos pensar aqui no processo, como que acontece. Então, pegar essa primeira instrução aqui, ó, LUI, S2, B0. O B, puxar aqui mais um pouquinho para cima aqui, né? Só para a gente lembrar aqui também, olha só. Por isso dessas aulas em vídeo, tá, pessoal? Porque daí vocês podem pausar, voltar, não tem importância, vocês podem assistir quando vocês quiserem. Eu tenho aqui A é igual a 1, 0, 1, 0, o B, né, em hexadecimal aqui, e aqui em binário. Aqui eu tenho 1, 0, 1, 1. Aqui em C eu tenho 1, 1, 0, 0. D eu tenho 1, 1, 0, 1. O E eu tenho 1, 1, 1, 0. E o F é 1, 1, 1, 1. Só pensar aqui, né, nessa última coluna, varia de 1 bit em 1 bit, né, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nessa segunda coluna, varia de 2 em 2, né, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Na terceira, varia de 4 em 4. Né, então, as últimas aqui, ó, a parte mais inferior, né, a parte inferior, termina com 4 1s, aqui os outros dois zeros saem para cima. E aqui eu tenho 8 bits, né, varia de 8 em 8. No F, tem que sempre terminar em todos em 1, tá? Então, só para a gente voltar aqui, nosso raciocínio, nesse caso, meu S2, ele estaria um valor, ou ele teria um valor armazenado correspondente a B0. Ok. Então, no caso em binário, seria 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Agora, olha que interessante. Vamos pegar o AD S2, o S2 e o 0. Tá? E nessa nossa arquitetura hipotética, a nossa palavra, ou a nossa constante, melhor dizendo, que é trazida como imediato na nossa instrução, ela é de 4 bits, hipoteticamente falando. Lá na nossa arquitetura real, ela corresponderia àqueles 12 bits. E quando eu pego esse 0A, o que eu teria? 0, 0, 0, 0, 1, 0. Opa, 1, 0. Será que é isso? Não, né? Por quê? Pense um pouquinho. Por que não seria isso? Pense um pouquinho. Lembre-se que nós pegamos e fazemos a extensão. A representação é complemento de 2 com sinal, né? Portanto, então, a minha representação seria 1, 0, 1, 0, e eu pego esse último bit aqui e trago para cá, ó, certo? E lá em complemento de 2, a gente sabe que um valor em todos em 1 representa um valor de menos 1. Então, olha o que acontece. Se eu fosse trazer, né, ou se eu fosse converter este valor aqui, olha, para a sua representação em complemento de 2, ele ficaria assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Se eu somo aqui mais 1, né, para o complemento de 2, que é o complemento de 1, esse aqui vai ser o complemento de 2. Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1. Agora tem isso aqui, ó. 2, 3, 4 e aqui 5. Certo? Este valor aqui, olha só, tem 2, né, o peso aqui 2 e o peso aqui 4. Este valor aqui é de menos 6. Por que ele é menos 6? Porque eu sei que o sinal original aqui, ele é negativo. Lembre-se, complemento de 2, sinalizado. Então, eu sei que este valor é negativo, dado que
este bit, o mais significativo da minha palavra aqui original, ele é igual a 1. 1 representa, portanto, que o valor sendo trazido ali é negativo. Eu faço o complemento de 2 para entender qual que é o verdadeiro valor dele, que é o 6, né? Só que como ele é sinalizado, menos 6. Tá? Então, no final das contas, olha o que eu teria. Vamos pegar aqui a calculadora. Olha só, peguei a calculadora aqui. Vamos colocar agora o hexa, né, em B0. Olha lá, 176. Se eu faço 176 menos 6, o que vai acontecer de resultado? AA, tá? AA. Então, vejamos, menos 6. Vamos pegar e fazer essa soma para ver se realmente acontece isso, né? Então, o meu valor em binário, né? Ali o inicial, esse cara aqui, ó, o 0B, né? É 1011 0000. E o meu A aqui é 00001010. Quando eu faço a soma, olha o que acontece. Perdão, né? Eu tenho que utilizar aqui o valor estendido, né? E esse cara aqui, ó, o valor estendido. Porque o último bit aqui, né? O 10 é esse aqui, né? Que é o A, porém ele foi estendido, né? Vou pegar esse cara aqui. Para representação, no meu caso, em 8 bits. Então, 1, 1. E aí, na hora que eu somo, 0, 1, 0, 1. 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 mais 1, 1 e vai 1 também. 1 mais 1, 0 e vai 1. E aqui eu tenho 1 mais 1, 0, vai 1, porém eu tenho mais 1 ali em cima. Então, fica isso. Olha o que acontece. A. Exatamente aquilo que nós calculamos aqui. E, na verdade, eu não queria que na minha variável eu tivesse o valor BA. Não era isso? Mas não deu certo, né? Então, qual que é a sacada aqui? Como que a gente resolve este problema? Se eu quero, é só voltar aqui para vocês verem, né, mais uma vez, né, como foi a conta. Né? Lembrem-se que aqui o valor é estendido. Ó. Isso é muito importante de entender. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema? Vamos lá. Eu quero, no final das contas, que o meu S2 ele tenha o valor, né, BA. Só que por conta dessa extensão, eu tenho ali a subtração de um valor igual a 1. Na parte mais significativa, né, da minha palavra, na parte superior da minha palavra. Para que eu neutralize essa subtração de um valor, de valor igual a 1, eu faço anteriormente a soma de um valor igual a 1. Então, como que funciona isso? Vamos fazer de novo aqui. Ó. O L, o I, para o S2. Ao invés de fazer 0x, né, B0, eu somo mais 1 nessa parte superior. 0x, C0. Tá? O C é esse cara aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, o 0x, C0 corresponde a 0B em binário, né? 11000000. Agora, quando eu faço a minha operação de add e S2, 0x0a, olha o que acontece. Lembre-se, né? Eu vou então fazer a operação de 11000000. Isso aqui é o meu valor aqui, a gente acabou de escrever. E agora eu vou fazer a minha adição com esse A aqui, né? O 0A, porém estendido, né? Como esse último bit é igual a 1, então fica 1. Se eu somo isso aqui, 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 0 dá 0, e 0 mais 1 dá 1. Aqui eu tenho 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 1 dá 1, né? Vai 1 lá para fora, carry out. O que eu tenho aqui agora? Olha que interessante, 1, 0, 1, 1 é exatamente o B, né? O B aqui, ó. Então, eu tenho aqui B e A. Essa explicação toda foi para que vocês pudessem, através de uma representação, fala, hipotética, né, com aqui 8 bits, para que vocês pudessem compreender isso aqui, né, que está sendo trazido aqui. Ó. Lembre-se que a função add estende o sinal do valor imediato de 12 bits, portanto, um valor imediato negativo terá todos os seus bits superiores preenchidos com 1. Como todos os 1 são iguais a menos 1 no complemento de 2, adicionar todos os 1 ao termo imediatamente superior resulta na subtração de 1 deste termo. Portanto, se eu quiser aqui ó, fazer essa inicialização dessa variável, int a feeda987, eu tenho que, na instrução que carrega a parte superior, eu tenho que somar mais 1. Ó. Veja que é o B, é mais 1. Né? Não é o A, é o B. Como ele vai subtrair posteriormente, dado que eu estou utilizando um valor negativo na minha adição, lembre-se que aqui, ó, o A que nós estávamos trabalhando, representa um número negativo, né? Um número negativo menos 6. Por isso que nesse exemplo foram equivalentes, né?
a aplicação aqui. Então, na hora que eu estiver fazendo aqui um carregamento de um valor negativo, é preciso que no anterior eu tenha a soma de mais um, né? Mais um detalhe. Neste caso aqui, ó, em que esse valor é um valor positivo, não foi necessário esta adição de um valor a mais quando eu carrego a parte superior da minha palavra. Só quando eu trabalho aqui com os valores negativos, tá? Lá na simulação a gente consegue fazer isso, ó. Vou voltar aqui. Tá. Vamos editar aqui, ele pegou FEEDB. FEEDB. E aqui, posteriormente, menos 1657. Menos 1657. Vamos lá, vamos simular e ver o que acontece. Carreguei a parte mais significativa, agora desculpa, a parte superior, né? Agora a parte inferior aqui. E, no final das contas, eu consegui carregar o valor que eu queria. 0FFDA987, que era o valor que eu queria. Veja que é o DA e não o DB. Se eu tivesse colocado aqui DA, olha só o que ia acontecer. Olha lá, não é o mesmo resultado. Ele foi subtraído, né? Antes do A veio o 9. Então, realmente, né? Esse cara aqui subtraiu de 1. Então, espero que tenha ficado claro. Eu sei que parece ser algo complexo. Eu trouxe a explicação para vocês do porquê é necessário fazer essa adição. Obviamente que nós não estamos preocupados com decorar nada, né? Vejamos que aqui eu fiz um sistema hipotético, tá? Para que a gente possa criar o raciocínio, a compreensão do porquê que eu preciso adicionar mais um. Então lembre-se, neste exercício que nós acabamos de fazer, nesta demonstração, melhor dizendo, que a gente acabou de fazer, eu mostro o porquê é necessário a gente fazer a adição. Tem vários detalhes, por isso o vídeo, né? Neste vídeo vocês podem voltar, pausar e pegar essa explicação de novo, que vai ser muito importante, tá? Então, o takeaway, né, para vocês levarem de recordação desta pequena videoaula. A instrução ADI é uma maneira útil de inicializar valores de registradores com constantes pequenas, né, limitados ali naquele intervalo que nós explicitamos. Para criar constantes maiores, use uma instrução load upper immediate, LUI, seguida por uma instrução add immediate, que é o ADI. Os valores imediatos são números de 12 bits, em complemento de 2, portanto, são estendidos com sinal para 32 bits para que possam ser operados. A arquitetura é de 32 bits. Ao criar valores imediatos grandes, se o valor imediato de 12 bits em ADI for negativo, o valor imediato superior, aquela instrução que nós utilizamos anterior, deve ser incrementado de 1. Tá? E é isso, pessoal. Nossa referência básica, que está no capítulo 6, isso tudo que eu expliquei para vocês está lá num parágrafo, né, bem pequeno. Então, talvez a leitura ali, apenas dessa parte, ficaria muito complicada de ser entendida. E por isso que eu trouxe essa explicação. Tá? Na aula também, apenas na aula, ficaria muito rápido e talvez muitos pudessem ter, assim, um certo trabalho para recordar de todos os conceitos que foram apresentados, especificamente nessa parte aqui toda que nós trabalhamos, tá? Obviamente que eu pulei aqui alguns detalhes, como o processo de conversão, decimal para binário, binário para hexadecimal, mas eu estou partindo do princípio que isso já é bem claro para vocês, dado que é um pré-requisito vocês terem cumprido sistemas digitais, né, para cursar essa disciplina de arquitetura e organização de computadores. Mas muito obrigado por nos terem acompanhado aqui, espero que tenha ficado claro, e até um próximo vídeo.